para nos ensinar. O Evangelho de João, capítulo 10, por favor, deixa a tua Bíblia aberta. Serei breve, não sou um pregador como o nosso pastor que passa horas aqui dando uma boa doutrina, mas creio que será proveitoso da parte do Senhor. Para que você venha entender esses versículos que ora nós lemos, é necessário dizer à igreja que eu e você somos cristãos. Amém? Mas o que é cristão? Vou começar do começo, vamos lá. Cristo, o Cordeiro é Cristo. Quem segue o Cordeiro é cristão. Então o que é cristão? É um seguidor de Cristo. E por sermos um seguidor de Cristo, Ele nos confiou algo, alguém melhor dizendo, para nos doutrinar, para nos ensinar. Nos ensinar o caminho que ora muitas das vezes parece difícil em nossas vidas, e Deus, aleluia, nos mostrou alguém. Existem algumas posições na vida que eu e você somos submissos, ou seja, estamos abaixo dela. Perceba, nós somos ovelha, estamos submissos ao nosso pastor. Nosso pastor está submisso a Cristo. Se você me entende, diga amém. Amém. Graças a Deus. Eu e você somos ovelhas. Deus levantou alguém, um pastor, que está submisso sobre mim e você. E o pastor da terra, o terreno, ele está submisso a Cristo. Quer ver uma coisa? Mateus capítulo 8, versículo 9. O centurião, igreja, ele está conversando com o Senhor, com Jesus, e ele diz: mas manda apenas uma palavra, meu servo ou meu criado será curado. Aí ele diz algo interessante, minha irmã Germânia. Ele diz, escuta isso aqui, ele diz, porque na Bíblia King James 1611, ela traduz assim. Aí ele diz para Jesus: sou homem sob autoridade, ou seja, eu sou homem sob autoridade, estou embaixo da autoridade de alguém, porém tenho soldados sob a minha autoridade. Ele, em outras palavras, ele está dizendo: olha, tem alguém que me obedece, mas também eu obedeço a alguém. Então, em algumas classes da nossa vida é assim: temos que obedecer a alguém. No emprego, na empresa, na igreja temos um cargo eclesiástico que é superior a mim e a você, superior a presbítero, a diácono, a porteiro, a evangelista, a pastor. E eu lendo isso aqui, entendo que o centurião, ele não se colocava em primeiro lugar. Ele dizia: olha, Jesus, assim como eu sei que tem alguém que obedece a minha ordem, eu também obedeço a ordem de alguém. Eu também sei que tu, Jesus, é quem manda na ordem. Aí, a partir desse princípio, entendemos que somos ovelhas, somos doutrinadas pelo nosso pastor. Aí alguém pode dizer: não, pastor, você não... Mas o pastor, aleluia, está submisso a Cristo. Então cada um de nós somos submissos a alguém. O pastor dá uma ordem para a comissão, uma ordem para os jovens, uma ordem para a mocidade. Se alguém quebrar esse princípio, olha para cá, não está desobedecendo o pastor, está desobedecendo quem deu a ordem ao pastor para nos dar, está desobedecendo a Cristo. Amém? Capítulo 10, verso 1, veja aí na sua Bíblia, por favor. Vamos dar uma passeada na Bíblia.
Bíblia, vamos ler alguns versículos. A igreja vai estar doutrinando junto comigo. Diz assim: em verdade vos digo, que não entram pela porta, ou seja, Cristo é a porta, que não entram pela porta do aprisco das ovelhas, mas sob por outra parte, esse é o ladrão. O verso de número 1 é Jesus contando uma parábola. Jesus aqui está fazendo um discurso para criticar aqueles líderes que, em vez de ensinar Israel no caminho certo, no caminho correto do caminho espiritual, eles começam a deturpar as escrituras. Aí Jesus diz para ele, é para esse tipo de pessoas que Deus está falando. Jesus diz: em verdade vos digo, o que entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é o ladrão salteador. Jesus aqui nessa parábola, igreja, ele é visto como a porta e o bom pastor. O aprisco aqui é a igreja. Em outras palavras, Jesus está dizendo: olha, alguém que entra pela porta, por mim, no aprisco, na igreja, esse é o ladrão, porque ele está dizendo aqui que está pulando. Aleluia, glória a Deus. Está subindo por outra parte. Ao verso 2 diz: aquele, porém, que entrar pela porta, aquele que entrar por Cristo, esse é o pastor das ovelhas. Aquele que entrar por Cristo, este é o pastor das ovelhas. Você vai entender. O verso 3: para este o porteiro. Esse porteiro aqui, igreja, não é um ato indigno, não. Esse porteiro aqui, meu pastor, é Deus. Ele diz: para este o porteiro abre, as ovelhas o ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome, e as suas próprias ovelhas conduzem para fora. No Antigo Oriente, os pastores emitiam algum som, e aquelas ovelhas, meu irmão Jefferson, seguia eles. Interessante, as ovelhas, os animais. De tanto aquele pastor fazer som para elas reconhecer que ele estava ali, ele, emitindo o som, atraía as ovelhas após ele, atrás dele. Aí Jesus diz: para este, o pastor, o porteiro abre, as ovelhas o ouvem a voz, e ele chama pelo nome suas próprias ovelhas. Agora isso aqui é interessante. Se você ler o Salmo 23, escuta isso aqui, o verso 4, meu pastor. Aí Davi se coloca no lugar de uma ovelha, e Davi diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Se eu e você, é doutrina, vou falar um pouco disso. Se eu e você ler um versículo isolado, ou ler um contexto isolado, sem nos aprofundarmos na cultura da época, a gente não vai entender o que Jesus quer dizer. Quando Davi diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, escute isso aqui que ele diz: a tua vara e teu cajado me consolam. Mas tem um detalhe: Davi sabe muito bem, meu pastor, que a ovelha, ela não enxerga, a minha missionária Eliane, mais de 10 metros. A ovelha, ela não enxerga mais de 10 metros. Então, como é que Davi diz assim: a tua vara e o teu cajado me consolam? Como é que ele está enxergando isso?
porque, por gentileza, meu irmão Jéssica, pegue sua Bíblia aí. O pastor das ovelhas, ele carrega um cajado, uma vara, um cajado. Mas poucos pastores sabem para que serve esse cajado, minha irmã Jair. Não é para bater nas ovelhas. Sabe para que esse cajado? É para bater no chão, igreja. A cultura da época era também afirma que os pastores ele ia batendo no chão. E as ovelhas que estavam lá atrás escutavam o batido do cajado do pastor e seguiam o seu pastor. Porque a ovelha era míope. Culto de doutrina é o culto que mais tem cajado, a palavra. E não é batendo nas ovelhas, entenda, é batendo no chão, para eu e você escutar a voz. Aleluia, glória a Deus. Deus está falando com a igreja. E o interessante disso aqui é que Davi se coloca no lugar de uma ovelha é frágil, ela não tem visão. E com quem a ovelha se parece, minha irmã Joel? Comigo e com você. Porque em Romanos capítulo 10, versículo 17, Paulo diz, olha o que Paulo diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Muitas das vezes eu e você está sem direção na vida, e é necessário nosso Senhor, o pastor supremo, orientar o nosso pastor na terra. Aí o pastor traz uma doutrina, traz uma palavra, aí aquilo dá uma direção, dá um norte a mim e a você. Aquilo é Deus usando o pastor da terra, batendo no chão. Palavra, 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 palavra. Aleluia, glória a Deus. Se qualquer coisa que acontecer na igreja, eu e você olhar para o pastor e dizer: o pastor tomou aquela decisão, mas foi o pastor. Tire isso da tua cabeça, igreja. É Jesus usando o pastor para tomar decisões que eu e você não sabe. Abra a tua Bíblia, por gentileza. É na verba. Romanos capítulo 5, verso 10. Vamos ver o que é que o Senhor... Aleluia, glória a Deus. Romanos capítulo 5, versículo de número 10. Vou ler para ganharmos tempo, que diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estamos já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Jesus aqui está nos reconciliando com Deus. Sabe o que é isso? Trazendo eu e você de volta para perto do Senhor. Outrora, em Gênesis, meu pastor, o homem, eu digo o homem e a mulher, se referindo aos dois, eles tinham a possibilidade, minha irmã Gerlane, eles conseguiam, meu irmão, colher o fruto em pé. Eles conseguiam comer o fruto em pé. Após o pecado, eles tiveram que se curvar para trabalhar na terra. Deus dizendo: você pecaram, mas, aleluia, glória. E quando vocês viverem, vocês vão se curvar para a minha presença. Jesus nos reconciliou com Cristo, com Deus, na cruz do Calvário. Glória, aleluia. É por isso que temos que vir para a igreja, sim. Temos que vir para o culto de doutrina também, sim. Temos que vir. O verso 4 que diz: depois de fazer sair todas as ovelhas, vai adiante delas, e elas o seguem, porque conhecem a voz. Depois do pastor fazer as ovelhas todinhas sair do aprisco, aleluia, glória a Deus, ele vai adiante dela. Quando eu e você não está aqui essa noite,
quando eu e você for para nossas casas, adiante de nós, aleluia, glória a Deus, está nos guiando, nosso Pai, está nos livrando de algo que a gente não consegue contemplar com os olhos. Aleluia, obrigado a Jesus. Aí a Bíblia continua dizendo: mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Quem é crente, quem é cristão, quem é seguidor de Cristo, nunca vai seguir o estranho, porque não conhecemos a voz daquele estranho. A Bíblia é bem clara quando diz. É por isso que eu louvo a Deus pela vida de cada um que aqui se encontra, porque entra gente e sai gente. Eu e você estamos aqui de pé, não escutamos a voz de estranhos, permanecemos aqui ouvindo a fiel palavra do Senhor. Glória, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Veja aí João capítulo 10, ainda no capítulo 10, o verso 15, é que diz: assim como o Pai me conhece, isso é Jesus falando, assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Aleluia, glória a Deus. Na cruz do Calvário, cada gota de sangue que pingava naquele chão, aleluia, glória a Deus, era para eu e você estar aqui nessa noite, falando e bendizendo o santo nome do Senhor. Obrigado, meu Deus. O verso 6 diz: Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus está falando para uma quantidade de pessoas que são estudadas, que sabem a lei. Saber a lei na letra é fácil, aleluia, mas compreender que Deus quer transmitir através dessa palavra, através da lei, é difícil. Jesus está propondo uma parábola para os fariseus. O sentido dessa palavra é justamente essa. Jesus está falando com aqueles fariseus. Veja aí o versículo de número 28, capítulo 10 ainda, o verso de número 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aleluia, glória a Deus. Jesus aqui está nos dando uma proteção. Ele está dizendo para mim e para você que ninguém vai arrebatar eu e você da mão dele. As lutas vêm, as desavenças vêm, mas Deus está dizendo que nada disso, aleluia, vai fazer eu e você ser arrebatado da mão do Senhor. Cada caminhada, cada esforço, cada ladeira subida, cada ladeira descida, Deus está nos protegendo na caminhada da vida. Glória a Deus. Esse é o bom pastor. Esse é aquele que nos guia, é aquele que nos protege, é aquele que nos salva. Veja aí o verso 9. Ainda no capítulo 10, verso 9 diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Aleluia, glória a Deus. Quando você aceitou a Cristo, como você aceitou Jesus como o seu único e suficiente Salvador, quando você entrou pelaquela porta, você foi salvo, igreja. Aleluia, glória a Deus. Mas o que o Senhor faz agora? O que é que Jesus faz agora por mim e por você? Veja
Veja aí, Hebreus capítulo 9, versículo 24. Glória a Deus. Amém? Amém? Graças a Deus. Hebreus, capítulo 9, verso 24. Ele é aquele, igreja, que intercede por mim e por você. Não tem Maria, não tem João, não tem Pedro, não tem Padre Cícero. Quem intercede por mim e por você é nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que chega diante do Pai e diz: aleluia, glória a Deus, e faz a petição a mim e ao teu favor. Veja Judas, o verso 24. Judas, é antes de Apocalipse. Judas, verso 24, que diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço e para vos apresentar com exaustão, emulação diante da glória. Aleluia, glória a Deus. Jesus é poderoso para vos guardar de tropeço. Aleluia. Mas para isso, igreja, é necessário eu e você estar em vigilância. Sabe o que é isso, vigilância? Está em alerta. Escute isso aqui. Em Apocalipse, capítulo 16, o verso 15, Jesus diz algo. Se você quiser abrir a sua Bíblia para me acompanhar, ele diz algo que, se eu e você não entender a cultura a qual Jesus está se referindo, eu e você não vai entender. Jesus diz assim: eis que venho como o ladrão. Bem-aventurado é aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se mostre a sua vergonha. Veja aqui o versículo. Jesus está dizendo: eis que venho como ladrão. Bem-aventurado, abençoado é aquele que guarda suas vestes. Como assim? Guarde suas vestes para que não ande nu e não mostre a sua vergonha. Isso aqui é forte. Para entendermos Apocalipse, capítulo 16, verso 15. Abra a tua Bíblia em Levítico, capítulo 6, o verso 13. Aleluia. Glória a Deus. Levítico, capítulo 6, o verso número 13. Pastor, por favor. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Levítico aqui ele dá uma ordem específica para o fogo no altar arder continuamente e não se apagar. Quando Jesus, igreja, está falando isso em Apocalipse, a cultura de Levítico era, nos tempos de Jesus, deixar aquele fogo aceso continuamente. Mas para isso vinha acontecer, tinha um revezamento, igreja, de sacerdote. É por isso que tem escala na igreja hoje em dia, pastor. Tem que ter revezamento, meu irmão, senão o sacerdote não aguenta. Tinha um revezamento de sacerdote. Olha para cá. Aí a Bíblia vai, aí o contexto histórico diz que se colocava uma sentinela, a palavra sentinela
em hebraico é Ganav. E Ganav em português quer dizer ladrão de noite. Esse sentinela ia com uma tocha averiguar se o sacerdote estava dormindo. E se por acaso, quando aqueles sentinelas com a chama encontrassem o sacerdote dormindo, sabe o que ele fazia? Ele pegava aquela tocha, meu pastor, e colocava na pontinha das vestes do sacerdote. Se você me entende, diga amém. Colocava aquela tocha acesa nas vestes do sacerdote, fazendo com que ele se acordasse e tirasse as suas vestes. Ele se acordava com o calor do fogo, tirava as suas vestes e ficava nu, expondo a sua vergonha a todos. Quando Jesus diz em Apocalipse, olha, eis que veio como um ladrão, um sentinela. Aí ele diz, abençoado é aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e se mostre sua vergonha. Aleluia. É Deus dizendo para a igreja, eis que venho sem demora. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Jesus está alertando a igreja para quando ele vir, não encontrar em você indo, cochilando, brincando de ser crente, vindo por vir. Ele está dizendo, quando eu vier e encontrar alguém dormindo, aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aquele sacerdote, ele tinha o dever, meu pastor, de exercer a sua tarefa. Todo cristão tem uma tarefa a exercer. Não estou falando de pastor, presbítero, diácono, não. Todo cristão tem uma tarefa a exercer. Temos que andar nesse caminho, temos que andar na linha. Jesus aqui ele faz um alerta para os sacerdotes que se espelhem em mim e você. Ele dizendo para o sacerdote, olha, aquilo que você foi confiado, faça. Aleluia. Faça direito. Tem muitos sacerdotes, tem muitas pessoas hoje, meu pai, que tem seus cargos elevados, sua postura. Aleluia, glória a Deus. Mas está dormindo no ponto. Aleluia. Mas Jesus faz esse alerta. Porque quando ele vinha como ladrão em hebraico é Ganav. Ganav é sentinela em português. Aquela pessoa que vai vir com a chama, com a tocha de chama. Precisamos estar em alerta. Ao verso 7 diz, capítulo 10, verso 7. Jesus pôs e afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Aleluia, glória a Deus. Ele é a porta das ovelhas. O Pai, Deus Pai é o porteiro. E eu e você, quando entra dentro desse aprisco, quando eu e você entra dentro da igreja, aleluia, que o meu e o teu pensamento de igreja seja voltado para o nosso Senhor, aquele que nos está guardando de todo mal, aquele que está dando suplemento para todas as nossas necessidades. Aleluia, glória a Deus. Veja aí na tua Bíblia, Efésios. Obrigado, Jesus. Capítulo 5, versículo 26. Capítulo 5 de Efésios, o versículo de número 26. Que diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Aleluia. Efésios 5, 26, perdão. Diz assim: para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem
Pela que, igreja? Pela palavra. Para que santificasse, tendo purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Nessa noite, neste exato momento, Deus está nos purificando. De pessoas que chegaram aqui, meu irmão Emerson, enferma de alguma parte do corpo, mas o Senhor está purificando alguém pela lavagem através da palavra. E quando você está ouvindo a palavra, ela está penetrando nos teus ossos e fazendo o mover de Deus. Aleluia, glória a Deus. Pela palavra. Quando o presbítero fala, quando o irmão George fala, sai palavra, sai a voz. Mas a palavra de Deus é através da palavra de Deus. Tem algumas pessoas dizem assim, pastor, mas fulano louva prega com autoridade. Igreja do Senhor, não é o tom da voz que traz a autoridade da palavra, não. É o Deus do céu. Eita, gente. Nem no texto. Não é o tom de voz que traz a autoridade da palavra. É o Deus que está sentado no céu. Aleluia, glória a Deus. Ele sim tem toda a autoridade. Ele tem toda a autoridade para fazer tudo aquilo que você não acredita mais, que está difícil, mas Ele tem a autoridade. Aí Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. O verso 8: todos quando ouvirem antes de mim são ladrão. Todos que vierem antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não lhe darão ouvido. O verso 9: eu sou a porta. De novo, aleluia, glória a Deus. Se alguém entrar por mim, será salvo, e entrará e achará pastagem. Tu és grande, Jesus. Glória, aleluia. Capítulo 10 ainda. Versículo de número 4, já lembro, já sei, mas vou reforçar. Depois de fazer sair todas as ovelhas, todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem porque conhecem a voz. Jesus, igreja, é aquele que nos guia. Quando alguém entra numa floresta, ela tem uma bússola, e aquela bússola dá a direção, dá o norte, dá o horizonte, dá o rumo. Mas creia nessa palavra. Quando você vem para a igreja, se propôs a escutar a voz do Senhor, aleluia, glória a Deus, Ele está te dando uma direção. Deus nessa noite está dizendo que, aleluia, glória a Deus, o cajado que Ele tem na mão não é para bater nas ovelhas. Jesus está te dando a direção, mas eu não consigo ver. Eu sei que você não consegue ver, mas Deus sabe que você escuta bem. Por isso que Deus está transmitindo essa palavra para a igreja. Aleluia, glória a Deus. Tu és grande, meu Deus. Veja aí, por gentileza, o capítulo 11. Apocalipse 1:15. Apocalipse, capítulo 1, o verso 15. Apocalipse, capítulo 1, verso 15, a Bíblia diz: os pés semelhantes ao bronze polido, como refinado na fornalha, a voz como a voz de muitas águas.
Aleluia, glória a Deus. A voz do Senhor, igreja, é tão poderosa. Aleluia. A voz do Senhor é tão poderosa que quando o Senhor fala, mesmo à distância, aquela voz, ela nos alcança. João, quando escreve Apocalipse, capítulo 1, verso 15, ele vai descrever Jesus. Os seus pés são semelhantes a bronze polido, como que refinado na fornalha, e a voz, como a voz de muitas águas. Quando eu vou para o sítio, tem um determinado ponto que desce um rojãozinho de água. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Não tem pregador certo, pastor, que essa voz não abafe. Aleluia. Quando a Bíblia diz a voz como de muitas águas, aquele ruído. Meu Deus, como tu é poderoso, Senhor. Aleluia, glória a Deus. É interessante que, já vou concluir, eu sempre levo para o meu trabalho uma Bíblia pequenininha. E quando eu estou no meu intervalo de almoço, eu gosto de ler, gosto de meditar um pouco. E nesse dia eu perdi a minha Bíblia pequenininha. Fiquei doente, fiquei arrancado. Quando foi hoje, um colega meu disse assim: olha, eu quero achar essa Bíblia. Eu disse: é minha, essa Bíblia é minha. Aí ele veio me dar e eu não peguei, porque eu entendi. Nem disse a minha esposa: eu não peguei porque eu entendi. Eu não estava perdendo, ele estava achando aquela Bíblia. Deus fez ele encontrar aquela Bíblia. Uma pessoa que não é crente, ele diz a mim: mas eu gosto. Aleluia. Somos falhos, igreja. E você é falho. Quando alguém diz assim: ah, você só quer ser santa, ele só quer ser santo. Verdade. A palavra santo é separado somente. Queremos ser santos, sim. Queremos ser separados do mundo. Mas quando vemos que a nossa pequenez, mesmo nas nossas falhas, Deus trabalha em vidas de pessoas ímpias. Porque aquele meu colega disse: olha, eu carregava na minha bolsa, quando eu paro no lugar, eu abro e fico lendo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu tenho procurado me esforçar para fazer a obra do Senhor. Não é fácil, não. Sabemos que não é fácil para as irmãs chegar aqui, mas vamos concluir. Aleluia, glória a Deus. O verso de número 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor faz o que, igreja? Jesus disse que ele é o bom pastor e o bom pastor dá vida pelas ovelhas, e assim ele o fez. Eu peço ao Senhor que venha dar direcionamento à igreja, venha manter a igreja firme, meu irmão Jefferson, na palavra do Senhor, venha fazer a obra. Se você não for recompensado aqui na terra, mas você terá um galardão no céu. Eu quero trazer uma conclusão breve. Não precisa mais abrir a tua Bíblia, mas se quiser me acompanhar em Atos, escuta isso aqui, Atos capítulo 7, o verso 58. Eu vou ler para ganharmos tempo. Diz assim: e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado. As testemunhas deram a Saulo suas vestes
Ele foi cúmplice do apedrejamento de Estevão. E o interessante é que eu profetizo para a vida de alguém que está me ouvindo pela internet, você que está aqui, o Deus que transformou a vida desse jovem chamado Saulo é o Deus que vai transformar a vida do teu marido, da tua esposa e dos teus filhos, assim como transformou a minha. O que é que tem a ver, meu irmão? Você vai saber. A partir do momento que você entra por essa porta e você tem um marido que não é crente ou tem uma esposa que não é crente, e você senta para ouvir a voz do pastor, e o pastor usa o cajado, e o cajado do pastor é a palavra, Deus está trabalhando em coração de alguém lá fora. Meu pastor, no Antigo Testamento, escute isso aqui, igreja. Quando Davi estava começando a surgir, quem perseguia Davi era quem? Saul. Aleluia, glória a Deus. O nome Saulo, ele não aparece na Bíblia por acaso. Saul perseguia Davi. Aí a Bíblia vai dizer em Atos capítulo 16, verso 4. É Paulo dando seu testemunho, Paulo diz: e caindo por terra, ouvi uma voz em hebraica. Escute isso aqui, Paulo ouviu em hebraico. Em hebraico o seu nome é Saul. Aí aquela, estou arrepiado. Aquela voz dizia: Saul, Saul, por que me persegue? Aí a Bíblia vai dizer que, aí ele vai dizer: duro para ti, duro para você, Saulo, é recalcitrar contra os aguilhões. Recalcitrar é chutar. Aguilhões é ponta de ferro. É Jesus dizendo: duro é para ti, Saulo, resistir ao novo direcionamento que eu irei fazer na tua vida. Era como se refletisse lá atrás o ungido de Deus, Davi, sendo perseguido por Saul. Jesus marca encontro com Saulo. Aí Jesus diz ao jovem Saulo, em hebraico: Saul, Saul, por que me persegue? Duro é para ti, duro vai ser para você resistir o que eu vou fazer na tua vida, Saulo. Tem muito Saulo, meu pastor, do coração duro. Pessoas que não querem se entregar, não querem se render a esse Deus maravilhoso. Só basta entrar, igreja. Aleluia, glória a Deus. Entrar pela porta, sentar na cadeira, escutar o pastor. Aleluia, glória a Deus. Eu creio que o Deus que transformou a vida desse jovem chamado Saulo, Saul em hebraico, eu acredito que o pastor das ovelhas que está nesse lugar dando um direcionamento para cada um de nós, ele não vai deixar a sua ovelha perecer no caminho. Como Davi diz assim no Salmo 23: prepara para mim uma mesa perante meus inimigos. Sabe o que Davi está dizendo? Davi sabia que, como pastor de ovelha, ele tinha que espantar os lobos para guardar das suas ovelhas. E quando ele via uma toca de lobo, ele ia lá para o pastor e colocava pedras. Ele fechava aquela boca aquela boca da caverna. Obrigado. Porém ele sabia, meu irmão Edson, que os seus inimigos, que os lobos, eles ficavam olhando pela brecha das pedras. Aí quando ele disse: prepara para mim uma mesa perante os meus inimigos, Davi está dizendo: olha, Senhor, eu confio, meu Deus. Assim como eu guardava os lobos das ovelhas, eu acredito que tu vai deixar de longe, bem de longe, os meus inimigos contemplando a minha vitória. Aleluia. Deus tem vitória grande para a sua igreja. Só basta eu e você escutar a voz do pastor e o som. Já vou concluir. Que som, meu irmão? Esse aqui, ó.
agradeço a rica oportunidade que nosso bom Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso te espero.